Agora sim. Começar contando uma história para vocês. Existia um monge sábio, e junto com ele tinha um aprendiz. Esse sábio e esse aprendiz tinham como meta, objetivo, dar uma volta ao mundo caminhando juntos. Esse era o objetivo que eles tinham. E ao longo do caminho, do trajeto, aquele sábio ia ensinando o mais jovem, o aprendiz, sobre muitas coisas da vida. Certa vez, caminhando em um lugar mais retirado, afastado, interior, muitos campos, plantações, animais, eles se deparam com uma pequena casinha ao longe. Perceberam que o sol já era perto de se pôr, então decidiram ir até aquela casa e pedir abrigo para aquela noite. Ao ver aquela casa, eles viram que era uma casa muito antiga. Era uma casinha com madeira já comida pelo cupim. Era possível ver alguns buracos nela. Ao redor não tinha nada. A grama era escura, não era nem verde. E agora, juntos, eles pensaram: é o que nós temos de alternativa, vamos até lá. Chegando naquela casa, bateram a porta. Abre então a porta uma pequena criança. Aquela criança tinha um semblante um pouco triste, um semblante caído, e aquele sábio mestre pergunta para ela: olha, seus pais estão em casa? Aquela criança diz que sim. Então ela entra em casa e chama o pai. O pai vem, também com um semblante muito caído, muito triste, e agora atende aqueles dois. Ele pergunta: o que vocês precisam, o que vocês querem? Aquele sábio olha para eles assim: nós viajamos no mundo caminhando, e essa noite a gente precisa de um lugar para ficar. Já está escurecendo, está frio, a gente está com fome. A gente queria saber se vocês têm um lugar para que a gente fique essa noite. E aquele homem olhou para eles e falou: olha, a gente não tem muita coisa, mas o que a gente tem aqui, a gente pode oferecer para vocês, podem entrar. Entraram naquela casa. Quando entraram, logo já perguntaram se podiam tomar um banho, se teria algo para comer, e indo até lá, encontraram um banheiro com um chuveiro, a água era fria. Era um banheiro simples, tomaram o seu banho, saíram de lá, e à mesa para comer os esperavam duas coisas apenas: uma fatia de queijo e um copo de leite. E aquela família sentou ao redor da mesa junto com eles, e enquanto comiam aquela fatia de queijo e tomavam aquele copo de leite, eles conversavam. O sábio pergunta para aquele homem, o chefe da família, para sua esposa também, o que eles faziam da vida. E eles disseram que o que eles costumavam fazer durante o dia deles era cuidar de uma vaquinha. E eles cuidavam daquela vaca todos os dias, alimentavam ela, cuidavam dela, porque segundo eles aquela vaca era a salvação deles. Tudo que eles tinham vinha daquela vaca. O leite, o queijo, que também vinha do leite daquela vaca. Então, ao conversarem, terminaram de comer, foram até um cantinho, um quartinho, e passaram a noite. Antes mesmo de amanhecer, o sábio levantou, chamou o seu aprendiz, juntos saíram da casa sem ninguém perceber. Ao irem ao lado da casa, perceberam que próximo ao penhasco estava lá quem? A vaquinha, aquela que dava o alimento para aquela família. Então o sábio vai até próximo daquela vaquinha, olha o penhasco abaixo, olha para a vaquinha e empurra ela. O aprendiz naquele momento olha sem acreditar no que estava acontecendo. Ele pensou: não, eu vou parar agora de seguir esse homem. O que ele fez? Empurrou a vaquinha abaixo? Não, esse cara é doido. Mas enfim, seguiram juntos. Se passaram muitos e muitos e muitos anos. E agora aquele que é um aprendiz se tornou um sábio. E agora, sábio tinha também o seu aprendiz, continuando com o intuito de dar uma volta ao mundo caminhando. Ele agora se encontrava em um lugar que era semelhante para ele.
Ele pensava que já tinha visto alguma vez aquele lugar, mas parecia diferente. Ele olhava e ao redor ele via muitas ovelhas, via muitas vacas, via cavalos correndo no campo, muitas plantações. E ao longe uma linda casa, uma mansão pintada, bem organizada, pessoas ao redor dela, um belo jardim, grama bem verdinha. Então ele se lembra que era o mesmo lugar onde ele tinha passado antes daquela pequena casinha. Ele chega lá, bate na porta. Alguém abre. Era um jovem, um rapaz, com um sorriso no rosto. E quando aquele rapaz olha para ele, ele percebe que já se conheciam. Era um menininho antes que estava triste, mas agora contente. Os dois se olham e, sem precisar falar muito, ele já diz: olha, entra. Quando ele entra naquela casa, ele percebe que a casa era toda muito bonita por dentro. E diz: olha, você precisa passar a noite aqui, né? Está tudo certo, pode ficar com a gente. Vou preparar aqui para você tomar seu banho. Ali na mesa, logo a gente vai ter uma refeição. Fique tranquilo. Foram, tomaram o seu banho. Logo saíram e a mesa tinha um banquete, como era na casa dele, era do Patrick. Muitas coisas para comer. Agora eles chegaram, olharam aquela mesa farta, sentaram, comeram e, comendo, começaram a conversar. O sábio, que antes era um aprendiz, curioso, perguntou: olha, a última vez que eu passei aqui pela sua casa, vocês eram tão humildes, não tinham quase nada. O que aconteceu? Aquele jovem contou a história. Ele disse: olha, na época que vocês passaram por aqui, nós encontramos a nossa vaquinha lá embaixo do penhasco, morta. E quando a gente viu ela daquele jeito, a gente ficou desesperado. Não sabia o que fazer. Mas nós nos lembramos que tinham alguns queijos guardados. Nós fomos até a cidade e nós vendemos aqueles queijos. E quando nós vendemos aqueles queijos, nós percebemos que a gente tinha dinheiro para comprar uma nova vaca. E nós compramos uma nova vaca e fizemos mais queijos e pensamos: por que não vender mais queijos? E agora eles foram lá e venderam mais queijos. E falaram que assim construíram um negócio, até que melhoraram a sua vida. Aquele sábio agora, se pudesse lembrar de algo, ele acreditava que tinha aprendido mais uma lição do seu antigo mestre. Bom, ficou com essa história na sua mente? Às vezes a minha mãe, ela olha para mim e fala assim: Gabriel, às vezes tu está pregando, eu olho você contando história e eu digo: nada a ver a história que tu está contando, porque tu está falando isso comigo no sermão. Mas no final você vai entender. Feche seu olho aí, vamos fazer uma oração. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque temos o privilégio de vir até a sua casa nessa noite. Nesse momento nós vamos abrir a sua palavra e te convidamos para estar presente em nós. Senhor, que o seu Santo Espírito possa aquecer o nosso coração, que possa falar com a gente e que possamos sair daqui tomando decisões importantes para a nossa vida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Abra o seu livro em Marcos, capítulo 10. Marcos 10, a gente vai ler o versículo 46. Marcos 10, 46. Todos aqui? Diz assim: e foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Versículo 50. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você.
e imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Certo? Esse texto, ele me fala muitas coisas que chamam a atenção logo de cara. A primeira delas é o fato de que essa história se passa nos últimos momentos da história da vida de Jesus. O último milagre que nós entendemos que foi feito por Cristo foi a cura do cego Bartimeu. Esse homem que gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Talvez se não gritasse, não teria outra oportunidade de salvação. Não teria a oportunidade de voltar a ver. Jesus, então, quando o cura, existem alguns fatos interessantes sobre esse mendigo, sobre esse cego. O primeiro deles é o seguinte: fala para a gente que o seu nome era Bartimeu. A gente entende que o nome dele era Bartimeu, mas tem um detalhe: Bartimeu não é um nome, sabia? Bar significa filho, Timeu era o nome do seu pai. Então, na verdade, Bartimeu não tinha nome, as pessoas chamavam ele de filho de Timeu. Deixa eu usar um exemplo de alguém que está. O Luca. O Luca tem nome, é Luca. Mas imagina, Luca, você não ter nome e agora te chamarem de filho do Patrick, porque você nem tem nome. Era essa a situação de Bartimeu. Bartimeu era chamado de filho de Timeu. Ele nem sequer tinha um nome. Outro detalhe: ele estava onde? Sentado, mendigando, pedia moedas. Mas o detalhe interessante: ele era o quê? Cego. Então vamos lá. Ele não tinha nome, ele era um mendigo e ele era cego. Naquela época, quando uma pessoa tinha algum problema, fosse qualquer um relacionado à sua saúde, se era cegueira, muitos acreditavam naquela época que se você tinha um problema, era porque você estava recebendo um castigo de Deus. Isso fazia com que você fosse mal visto pela sociedade. Então, Bartimeu, por ser cego, talvez no contexto que vivia, ele agora era maltratado pelos outros. Era alguém que era rejeitado. E a sua única chance era mendigar. Ou ele pedia, ou então as pessoas o rejeitavam. Não aceitavam ele, mesmo cego, para trabalhar, mesmo cego em meio à sua família, porque na perspectiva de todos, Bartimeu ele estava sendo castigado por Deus. Então, agora, ele lá nesse contexto só via como solução para a sua vida mendigar. Mas então ele ouve falar que Jesus estava passando. E quando ele ouve falar que Jesus estava passando, ele consegue enxergar aquela como a sua oportunidade de salvação, uma esperança. E quando Jesus passa, nós percebemos que o que ele faz é o seguinte: gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Qual foi a reação das pessoas que estavam ao redor dele? Qual foi? Fica quieto, te cala. Quem é você para ficar gritando, chamando Jesus? Mas agora, quando aquelas pessoas falam para ele ficar calado, o texto nos diz que ele volta a fazer o quê? A gritar. Quando ele fala: filho de Davi, tem compaixão de mim. E agora Jesus, ele, quem sabe, caminhando, uma multidão ao seu redor, um homem ali na beirada da estrada gritando, ele para, fala: olha, chama ele aqui. As pessoas olham para ele e dizem: olha, coragem, ele está te chamando, se levanta. E a parte interessante disso tudo é, versículo 50, vamos ler juntos de novo. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi onde estava Jesus. Por que eu li esse texto de novo com você? Atirando a sua capa para o lado. Mais uma curiosidade interessante daquela época. A sua capa, no contexto em que eles viviam, era algo muito valioso. Por quê? Porque a sua capa
se você tirasse a sua capa, ou você entregasse a alguém, você podia usar a sua capa como um penhor. Então você entregava a capa e pegava algo, porque você penhorou a sua capa e agora você usa aquilo que você pegou. Te dava a oportunidade de usar, e depois, quando fosse o momento de devolver ou de pagar de volta, você pegava a sua capa de volta. Qual que é o detalhe da história de Bartimeu? O que era que ele tinha? Nada. Ele só tinha o quê? A capa provavelmente daquilo que ele usava para se proteger à noite, a capa daquilo que ele se protegia do sol. Mas quando ele ouve que Jesus estava chamando ele pega tudo aquilo que ele tinha e joga para o lado e nos diz que, como um salto, ele vai até o encontro de Jesus. Isso aqui fala muito sobre Bartimeu e o tamanho da sua fé, mas também nos apresenta muitos fatores interessantes sobre ele. Analisa comigo a situação. Bartimeu é alguém sem nome, cego, mendigo, mal visto pela sociedade. A sua única oportunidade de mudar completamente a sua vida era clamando ao Rei do Universo que estava passando na frente dele para que ele pudesse voltar a. Mas você percebe que quando ele torna a ver, não se trata somente da sua visão que ele recupera. Quando Jesus torna a dar visão para ele, na verdade agora ele ganha dignidade. Jesus recupera a dignidade daquele homem. Porque se de alguma forma ele era mal visto por um castigo que Deus colocava sobre ele, o fato de ele voltar a ver então significava que ele tinha feito o quê? As pazes com Deus, tinha sido perdoado por ele. A cura da sua cegueira também significava o perdão, significava para ele mais do que ver, significava a oportunidade de transformação de vida. Bartimeu tinha sua vida completamente restaurada. Não era só sua visão. Os seus olhos abriam para uma nova perspectiva, para um futuro onde as pessoas não iam criticar e que não iam mandar ele se calar. E quando eu olho para nossa vida, numa trajetória espiritual, muitas vezes nós nos encontramos com dificuldades por N motivos. Se tem algo que eu aprendi nesse curto período que eu tenho de pregações, é que quando eu estou desse lado falando, eu não faço ideia do que se passa na casa de cada um. E quem me ouve falar também não tem ideia do que se passa, às vezes, na vida de quem está aqui na frente falando. E a gente, quando fala sobre isso, eu posso imaginar N fatores do que se passa na sua vida, mas eu não sei. Mas Deus sabe. Por exemplo, no caso de Bartimeu, ele não tinha nada. Não tinha família, não tinha dinheiro, não tinha visão, não tinha nada. Talvez para você tenha dificuldades em relação à saúde, com a família, com o dinheiro, com o trabalho, seja ele como for. Talvez, assim como Bartimeu, você pode ser, em algum contexto, mal visto por alguém. Talvez em algum contexto ou em algum lugar da sociedade já tentou oprimir você, ou já de alguma forma você sentiu que foi tentado ser calado. Mas, assim como Bartimeu, a gente deve aprender que, quando se trata de ver Deus à nossa frente, disposto a nos ajudar, a gente não deve nos calar, mas continuar clamando. Bartimeu, ele continuou pedindo, e agora ele teve a bênção. Pode voltar a ver. Mas existe um outro lado disso. Ao mesmo tempo que a gente pode ser uma vítima como Bartimeu, nós também podemos ser aqueles que fazem parte do outro lado. Aqueles que mandam se calar. Por vezes, talvez, a gente já foi como aqueles que disseram para Bartimeu assim: ei, fica quieto. Não fala nada, você faz tudo de errado. O que você está fazendo aqui na igreja? O que você vem aqui? Se quando você está fora dela, você só faz coisa errada. Talvez a gente tenha sido aqueles que chegaram e falaram assim: olha, para aquele lá não tem mais salvação. Talvez a gente já tenha olhado para alguém com uma perspectiva de
esse realmente está perdido, não tem nada mais que possa fazer ele voltar aos braços do Pai. Esse daí está fazendo tudo que não presta. A grande questão, sendo pela perspectiva de Bartimeu, ou do outro lado, é que o milagre de Deus ele é feito na vida de Bartimeu e o testemunho é dado através daquilo. Ele tem a sua vida transformada. Uma pessoa não se torna cega por causa do castigo de Deus? Sim ou não? Não. Bartimeu ele talvez sofria algo que não tinha nada a ver com isso. Agora, as pessoas vivem daquela forma. De igual maneira, quando nós entendemos que Deus ele vem até nós, Ele nos busca, Ele nos tira das garras do pecado, nos torna da vida, nos dá esperança, ou então dá esperança para aquelas pessoas que nós acreditamos que não têm, ou que a gente às vezes até pensa que não devem ter. Ele é um Deus que, através de nós, consegue chegar a pessoas. É um Deus que se faz presente na nossa vida. Lembra da história da vaquinha? Muitas vezes a gente não se achega a Deus completamente, ou a gente não fica perto dele plenamente, porque nós temos mania de nos agarrarmos àquilo de tal forma que a gente pensa que se eu largar isso daqui, acabou para mim. Mas na verdade ele é o único empecilho para que Deus nos abençoe grandemente. Na história da vaquinha, a vaca foi jogada pelo penhasco e aquela família encontrou outras formas de prosperar. Para Bartimeu, largar a capa de lado significou recuperar tudo de novo. E aí eu faço uma pergunta para você. Se você tem se sentido longe de Deus, se você tem se sentido de alguma forma errado, ou se você tem sentido que não tem tido um relacionamento pleno com Ele, minha pergunta sincera para você refletir é: qual tem sido a vaquinha da sua vida? Ou o que tem sido a sua capa? Não sei se dá para entender o que eu quero dizer. O que tem te impedido de chegar verdadeiramente perto de Jesus? Tem sido o contexto do seu trabalho, tem sido alguma amizade, tem sido a faculdade, tem sido o dinheiro, tem sido propósitos ou planos errados. O que tem sido a vaquinha da sua vida que te impede de chegar plenamente em Jesus? O grande detalhe é, quando você abandona a vaquinha, ou quando você abandona a capa, que fica melhor, né? Ficar falando vaquinha. Quando você abandona a capa para se entregar completamente aos pés de Jesus, e Ele transforma a sua vida, acontece algo que aconteceu na vida de Bartimeu. Olha lá o versículo 52, o que nos diz. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver, e foi seguindo Jesus estrada afora. Olha que interessante. Você acabou de receber sua visão de novo. Digamos que você passou uma vida toda sem ver. Qual seria a primeira coisa que você ia querer fazer? Voltando a ver. Talvez seria ver uma linda paisagem. Talvez seria correr para alguém, dizer que estava vendo. Ou então chegar a algo que fazia muito tempo que você não via. Mas a Bíblia nos fala que imediatamente ele passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Jesus fez um milagre tão grande na vida daquele homem que ele não perdeu tempo para fazer mais nada. O que ele fez foi seguir Jesus estrada fora. Aonde Jesus for, eu vou. O que ele tiver para mim, eu faço. Porque ele devolveu para mim algo que é importante. Ele devolveu a minha dignidade. Ele me mostrou que a visão não era nada, mas que ele tem a oferecer muito mais do que eu peço. Então, a grande pergunta é: a sua perspectiva de vida, a sua visão, as coisas que você pretende, que você sonha, que você planeja, elas têm sido um empecilho para
é você seguir cada vez mais os passos de Jesus? Ou essas coisas que você planeja vão de encontro a seguir Jesus escada fora? Sabe? Porque para nós, aqui ninguém é cego, né? Mas todos nós estamos em um mundo de pecado, seja em um lugar onde a gente tem o que precisa ou não. No final das contas, todos nós vamos para o mesmo lugar. Todos necessitamos da graça. Todos necessitamos da salvação de Jesus. E quando eu compreendo que eu sou salvo por Jesus, e eu quero ter acesso a essa salvação, eu entendo então que eu preciso seguir Ele estrada fora, porque Ele me dá tudo o que eu tenho, que é a vida. Se eu compreendo que Jesus me dá tudo, se eu compreendo que aquele que não tem nada tem tudo em Cristo, e aquele que tem tudo não tem nada sem Ele, eu escolho então segui-lo. Se você compreende que Jesus ele é aquele que te mantém, se você compreende que Jesus é aquele que te dá força, se você compreende que Jesus é aquele que dá esperança àqueles que ainda não têm, você encontra maneiras de segui-lo, de estar ao seu lado. E agora para encerrar, torno a pergunta para você. Depois dessa mensagem, olhando a história de Bartimeu e o que ele faz com a única coisa que ele tinha, que era deixar de lado, qual tem sido a sua capa? O que tem te afastado de ter um relacionamento verdadeiro com Jesus? O que tem te impedido de ter acesso às infinitas bênçãos que Deus tem para a sua vida? Aquela família da vaca se apegava àquela vaquinha, porque achava que lá tinha tudo, mas quando deixaram ela, tiveram acesso a muitas coisas. Às vezes a gente acha que a gente tem tudo, e a gente está vivendo pequenas coisas comparado com tudo que Jesus tem a nos oferecer. Que a gente possa refletir sobre isso, que você possa entregar nas mãos de Deus aquilo que tem te impedido de ainda chegar cada vez mais perto dele, e que você tenha a sua vida transformada. O nosso motivo de oração hoje é exatamente isso que eu estou falando. Hoje a oração ela é individual. Eu vou dar 1 minutinho, 2 para você pensar, refletir no que você acredita que tem te impedido de ter acesso a essas bênçãos. E quando você terminar de fazer essa oração, eu termino aqui na frente. Oremos? Bondoso Deus e querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma noite podemos juntos abrir a Sua palavra, refletir sobre uma história tão especial que nos conta o quão maravilhoso o Senhor é e transforma a vida das pessoas aqui em contato. Pai querido, eu não sei o que tem sido a capa na vida de cada um dos queridos que está aqui essa noite, mas eles sabem e o Senhor também sabe. Pai, o Senhor quer fazer maravilhas na nossa vida, mas muitas vezes nós nos prendemos àquilo que é tão pouco, achando que aquilo é tudo, enquanto o Senhor tem tudo para nos dar. Que possamos largar aquilo que nos impede de ter acesso às suas bênçãos, de ter um relacionamento verdadeiro contigo. Abençoe a vida de cada uma dessas pessoas aqui, que possam compreender que quando entregam a sua vida verdadeiramente a ti, quando têm um relacionamento contigo,
Não existe outra forma, Senhor, a não ser seguir ao seu lado, fazendo a sua vontade, indo estrada fora por onde o Senhor mandaria. Nos ajude a, cada dia mais, escolher seguir a sua vontade na nossa vida. Que com cada uma dessas pessoas aqui, nos leve em segurança em casa, perdoa os nossos pecados por Jesus. Amém.